E ali, antes de eu atender o telefone, eu ouvi nitidamente Deus falar: não é pra morte, e sim pra glória de Deus. Foi exatamente isso que eu ouvi. E na hora que eu atendi o telefone, eu falei: alô? A pessoa disse assim: o seu esposo tá aí? Eu falei: o que aconteceu com a minha filha? Ela: não, tá tudo bem. Eu falei: o que aconteceu com a minha filha? A notícia era ruim, mas a promessa era maior. Testemunho impactante da irmã Juliana Alves. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo no canal Eu Sou um Milagre. Assista comigo até o final. Porém, quando nós estávamos já de 25 semanas e 2 dias, eu recebi uma ligação na qual a Kailane sofreu um acidente de carro. Mas antes de eu atender essa ligação, eu me lembro que meu telefone tocou por diversas vezes, mas estava no modo silencioso, então automaticamente ele rejeitava. E depois de muita insistência da pessoa, o meu celular tocou e eu sentei na beira da cama, eu já estava bem barriguda já. E ali, antes de eu atender o telefone, eu ouvi nitidamente Deus falar: não é pra morte, e sim pra glória de Deus. Foi exatamente isso que eu ouvi. E na hora que eu atendi o telefone, eu falei: alô? A pessoa disse assim: o seu esposo tá aí? Eu falei: o que aconteceu com a minha filha? Ela: não, tá tudo bem. Eu falei: o que aconteceu com a minha filha? Porque o Senhor já havia me falado. E ela falou assim: ela só está desacordada. Nós sofremos um acidente de carro, bateram no meu carro, mas ela só está desacordada. Nós precisamos que um responsável legal vá até o hospital, porque ela tá indo de ambulância e ela precisa de um documento lá. Eu acordei meu marido, eu falei: marido, precisa levar o documento da Kailane. A Kailane sofreu um acidente, ela tá indo pro hospital. E ele levantou, ele falou assim: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. E ali ele saiu pra ir pro hospital e eu sentei na beira da cama, do mesmo jeito que eu atendi o telefone, e eu comecei a falar pra Deus: Deus, lembra das promessas que o Senhor me fez. Falei: o Senhor disse pra mim que em 2023 eu iria gerar, que seria o dobro do dobro. Não tem como o Senhor me dar 3 filhas e levar-me embora. E Deus falava: aquieta tua alma. Não é pra morte, e sim pra glória de Deus. E ali eu comecei a falar pro Senhor. Eu falei assim: o Senhor disse pra mim que ela, através da vida dela, ela iria tocar nações, que ela ia ganhar vidas. Através da ministração de dança dela, pessoas seriam curadas. E eu falei exatamente isso pra Deus. Eu falei: e se ela morrer hoje, ela vai pro inferno? E eu não quero isso. Não é essa a promessa que o Senhor me fez. E Deus falava: não é pra morte, e sim pra glória de Deus. E ali eu fiquei em paz. E meu esposo chegou no hospital. E na hora que meu esposo chegou no hospital, ele falou pra mim assim, que ele pôs a mão nela. E ele falou assim: filha, o papai tá aqui. E ali eu creio que ela se sentiu segura. E foi aonde veio a adrenalina mesmo. E naquele momento ela teve uma parada cardiorrespiratória. E foi necessário reanimar ela na frente dele e pedir autorização para entubar ela. Entubaram ela, só que né, na hora que entubou, ela começou, provavelmente ela broncoaspirou na intubação e começou a sair sangue do ouvido e do nariz. E foi onde eles falaram: aconteceu alguma coisa na cabeça, porque aparentemente ela só estava desmaiada para eles. E ali, a partir desse momento, eles falaram: precisa fazer uma tomografia, vamos correr para fazer essa tomografia. E levaram ela e descobriram que ela teve um traumatismo craniano gravíssimo. Meu Deus. E no qual ela precisava passar por uma cirurgia de emergência. Meu esposo ligou para meus pais, eles foram pro hospital. Pelo fato dele não ser pai legítimo dela, ele não poderia assinar. Então eles foram pro hospital e eu lembro que ele chegou em casa por volta de umas 2 e pouca da manhã. E eu estava sentada no mesmo lugar e ele falou assim pra mim: Fih, é muito grave. E eu falei assim pra ele: eu não quero saber. Deus falou pra mim que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. E ele estava chorando, eu lembro que ele estava chorando. E ali ele começou a falar pra mim: você não tá entendendo. É muito grave. E eu comecei a gritar com ele. Eu lembro que eu gritava, eu falava assim pra ele: Deus falou pra mim que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. Porque eu creio que no mundo espiritual, nós somos a autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Amém. E eu precisava dar ouvido à voz de Deus e não àquele cenário que estava à minha frente. E eu precisava entender em quem eu precisava confiar. E se Deus havia me falado que ela não ia morrer,
o porquê eu ia dar ouvido a que as pessoas estavam me dizendo. Eu simplesmente decidi ser obediente, obedecer ao Senhor e dar ouvido somente a Ele. E ali eu continuei orando e ali ele saiu. Eu falei assim... Fifo. E ali eu peguei e falei assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, ela é tua. E eu creio que o Senhor tem um propósito para tudo isso. E eu fiquei em paz, porque eu creio que se eu entrasse em desespero, eu perderia as trigêmeas. Talvez se eu fosse desobediente àquilo que o Senhor havia me falado, eu poderia ter perdido ela também. Então, eu decidi obedecer a Deus e saber e conhecer a voz que eu estava ouvindo. E eu sabia que era a voz do meu pai. Meu Deus. Jesus. Olha, Helene, eu tô pra falar que esse é um dos episódios mais fortes que nós gravamos até hoje. É uma coisa impressionante tudo que já aconteceu na vida da Juliana. E ainda no sábado a minha mãe ainda me falou assim, meu Deus, você tem razão, o melhor é sempre o próximo é sempre o melhor, porque ela falou, cada um que eu vou assistindo fala, não é possível. E realmente não olhar para a circunstância faz toda a diferença, né? Sim. Porque assim, o inimigo ele vai tentar colocar aquela dúvida no nosso coração, mas será? E você olhar para a circunstância ali e se desesperar? Sim. Né? Mas essa certeza que você tinha no seu coração de saber que a voz que você tinha ouvido era daquele pai do qual você tem intimidade e conversa diariamente, Sim. foi decisivo, né? Sim. Para que você não se desesperasse. Sim. E ali eu lembro que depois que o Renato desceu, a minha cunhada chegou, depois de algumas horas. Chegou a minha cunhada, minha mãe de coração. E a minha mãe, ela chegou com uma cara de desespero. Desesperada. E eu olhei pra menos, cara. né, Helene? Você lá só dormindo, Você desesperada, dormindo e todo mundo desesperado, E ali, Helene. na hora que ela entrou dentro do meu quarto, eu olhei pra ela e falei assim pra ela: que cara de luto é essa? Melhora essa cara. Aí ela falou pra mim: tá doendo. Eu falei: tá doendo em mim também, mãe. Mas agora é a hora da gente manifestar a nossa fé. Qual é o Deus que você serve? Porque o meu Deus disse que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. E aí minha cunhada, que acompanhou tudo, ela olhou pra mim e ela falou assim pra mim: cunhada, você não tá entendendo. É muito grave. Eu falei: eu não quero entender. Eu não quero entender o que está acontecendo. Eu só quero ouvir a voz de Deus. E Deus falou pra mim que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. E ali ela saiu de dentro do quarto, saiu todo mundo, eu continuei orando, eu fiquei sentada. E tem um amigo nosso da igreja que ele foi orar pela Kailane, né? O Lucas, e ele fala assim pra mim: Ju, o seu testemunho é como se fosse a história de Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus voltou e ressuscitou Lázaro ao 4º dia. E ele falou assim pra mim: você esperou 4 dias pra ver a Kailane. E eu nunca tinha me atentado a isso. Ele falou assim: você esperou 4 dias pra ir pro hospital. E eu fiquei em paz. E mesmo diante de tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo, eu não entrei em desespero. Ele falou assim: é como se fosse um milagre de Betânia. As pessoas vêm pra sua casa pra ver realmente o que tá acontecendo. Porque ninguém tá acreditando a maneira que você está. Porque as pessoas chegavam em casa e falavam assim: ou o Renato dopou ela, ou eu não sei o que tá acontecendo. Tá em choque. Ela tá em choque. Porque as pessoas chegavam desesperadas. E chegou um amigo do Renato, ele falou assim pra mim: tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu falei assim: não vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Deus falou pra mim que ela não vai morrer, ela não vai morrer. Senta e toma um café, eu falei pra ele. E ali ele chegou na casa dele e falou assim: Thalita, ela tá dopada. Ela tá dopada. E ninguém estava entendendo. Mas essa era a verdadeira confiança naquele que me prometeu. Fez eu lembrar a passagem da Sunamita também, né? A profeta, ela fala assim: o Senhor me prometeu, eu não te pedi nada. O Senhor que prometeu, o Senhor que me deu, agora vai lá e faz o teu milagre. Faz o teu milagre. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu lembro que o acidente dela foi de domingo pra segunda. Eu fui visitar a Kailane na quinta-feira no hospital. E eu lembro que eu entrei e eu falei assim: Deus, envia seus anjos, vai na frente. E eu cheguei dentro daquele leito de UTI, veio uma médica, uma psicóloga, minha cunhada, e ela falava assim pra mim: você não pode ficar aqui. Eu falei: mas eu não quero ficar. Eu só vim ver ela, eu vou orar por ela e eu vou embora. Porque em breve ela vai embora. E aí eu entrei dentro da sala e quando eu entrei, eu falei assim pra ela: filha, tá tudo bem? Você tá linda. As suas irmãs veio te ver e daqui a pouco você vai embora.
Ela estava entubada, desacordada, sedada, com milhares de medicações. A cabeça dela, ela estava raspada de um lado. Ela tinha por volta de uns 46 pontos na cabeça. Ela tirou a calota craniana porque, devido ao baque ser muito forte, essa calota craniana dela, ela trincou, ela perdeu a calota. E ali, pra mim, ela estava linda, porque eu já olhava pelos olhos da fé, por aquilo que o Senhor havia me prometido. Cabelo enorme. Ela tinha um cabelo enorme. É mesmo? Raspou. E eu orei por ela, ungi ela. E eu falei pra minha cunhada, eu vou embora. E depois de 2 dias eu volto. E eu fui embora. E ali as pessoas diziam... Quem estava no hospital, a minha cunhada mesmo, o Paulo, que é um anjo que o Senhor colocou nas nossas vidas, que acompanhou ela, dizia que foram dias desesperadores. Teve um dia que minha cunhada falou que o médico veio por 18 vezes. Porque ela falou assim pra mim, cunhada, eu entrei em desespero. Naquele dia, eu achei que ela ia morrer. Ela se batia, foi terrível. Um dia o Paulo chegou lá, o médico falou assim, senhor Paulo, pode preparar a mãe. De hoje ela não passa. E o Paulo chorou. Ele falou assim, Alessandra, o que eu vou fazer? Como eu vou falar pra Ju? Isso, não tem como. E a Alessandra falava assim, Paulo, vamos orar. Vamos orar. Não é isso que ela acredita. Deus falou pra ela que ela não vai morrer. Então vamos orar. E ali o Senhor continuou e o Senhor começou a fazer a boa obra. E eu lembro que o Paulo falou assim, que teve um dia que chegou um médico e falou assim, essa menina é crente? Falando dela. Falando dela. Falou assim, o Paulo, essa menina é crente? Ele falou assim, olha, ela não tava indo pra igreja, mas ela é crente, ela é da igreja, mas ela não tava indo. Mas a mãe dela é do fervor. Ele falou, falou isso pro médico. E aí o médico falou assim, Deus tem um plano na vida dessa menina. Amém. Porque o diagnóstico era, ela entrou no centro cirúrgico, o médico disse, 10% de chance de sobreviver. Ele terminou a cirurgia, ele olhou e falou assim, 10 minutos de vida. Ele desceu, ele conversou com meu irmão e com a minha cunhada, e ele disse assim, pode já ir embora, preparar a família, porque de hoje ela não passa. Nós fizemos tudo que tinha para fazer, porém ela não sobrevive. Então, o diagnóstico era de morte, o cenário era de morte, mas Deus havia me prometido que ela não iria morrer. Então as pessoas ela começou a fazer aquilo que o Senhor estava fazendo, porque era para que o nome do Senhor fosse engrandecido. E ali passaram-se 32 dias entre UTI e leito de hospital. O médico disse assim, sobreviveu, mas vai ficar em estado vegetativo. E ele falou assim pro Paulo, manda a mãe preparar uma cama hospitalar, um quarto de hospital dentro da casa, porque é assim que ela vai viver pelo resto da vida. Meu Deus, mais um diagnóstico contrário, né, Elaine? E a gente vai contradizendo tudo que a medicina fala, né? Porque o último diagnóstico quem dá é Deus. A última palavra sempre vem Então eu tô na frente de um milagre. E ali foram essa jornada de 32 dias. E eu lembro que no dia que eu preparei o quarto hospitalar, o médico, onde eu aluguei, né, a cama, o rapaz falou assim pra mim, se você alugar por 3 meses, tem desconto? Eu falei, não, eu vou alugar por 1 mês. Se preciso for, eu fecho mais 1 mês. Mas essa cama não passa de 2 meses dentro da minha casa. Eu não aceito esse diagnóstico. E ali foi exatamente isso que o Senhor fez. E eu lembro que quando abri o portão da minha casa, eu já estava quase de 31 semanas. Eu estava muito barriguda. E quando abri o portão, Deus me fez lembrar de uma promessa que Ele me fez logo quando a gente mudou para casa. Que o Senhor iria trazer um grande presente na porta da minha casa. E quando eu abri o portão da garagem, que eu apertei o botão, que subiu, apareceu a ambulância. O Senhor falou, está aí o seu grande presente. Meu Deus, que forte. E ali eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não mente. E a gente só precisa estar atenta àquilo que o Senhor nos prometeu. É exatamente o que você disse. Às vezes a gente está dentro do ambiente profético. O Senhor, Ele nos promete. Porém, as circunstâncias da vida acabam querendo nos levar a desacreditar das promessas que o Senhor nos fez. Mas é como eu disse, uma vez que o Senhor nos prometeu, Ele não vai voltar atrás. E ela realmente,
chegou na minha casa em estado vegetativo. Ela chegou fazendo uso de fraldas, ela chegou fazendo uso de GTT, ela não se alimentava, ela não comia, ela tinha um olhar fixo, ela babava o tempo inteiro e foi exatamente aquilo que o médico disse. Mas Deus havia me falado que ela seria curada por completo e o Senhor iria restaurar ela por completo. E ali eu falei assim, Deus, eu creio nessa palavra. Amém. E é isso que eu vou viver. Amém. E quando ela entrou, a gente preparou tudo, ela ficou ali e eu fiquei cuidando dela exatamente por 4 semanas. E eu entrei em trabalho de parto. Quase 4 semanas eu entrei em trabalho de parto. E eu fui pro hospital. Eu tive uma complicação no meu parto. E eu precisei ficar internada por 10 dias. E ali, quando fez exatamente 1 mês que ela estava em casa, o Paulo, que estava lá na minha casa cuidando dela, pelo fato dele ser enfermeiro, me mandou o primeiro vídeo dela subindo a escada. Meu Deus, que coisa linda. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, Elaine. É o maior testemunho que nós tivemos aqui até hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque quando você pensa que não pode, assim, tipo, não é possível que vai acontecer, acontece. Eu acho que muito debaixo também da palavra profética e da fé que você exerce, né? Isso mostra também as pessoas, eu tenho certeza que o nível das pessoas em que você também se relaciona, essas pessoas de fé também, né? Porque a gente é contaminado quando acaba andando com algumas pessoas que não têm fé. E você mesmo aqui no seu testemunho, você fala de pessoas que falaram palavras contrárias, mas você já matava a palavra no ninho lá, né? Não tomava posse disso. Porque a gente não pode dar ouvido, né? E também não pode deixar as outras pessoas meio que acreditar naquele cenário que estava acontecendo, nas circunstâncias. Porque realmente quem estava ali, estava olhando, realmente era para a morte. Mas o Senhor, ele fez infinitamente mais. E foi um processo aí bem árduo, bem doloroso, mas eu entendo e hoje eu vivo muito sobre isso. O que nós temos feito com as nossas dores? O que nós temos feito com aquilo que nós temos vivido? E hoje eu ouvi um testemunho da pastora Isla falando que uma vez ela entrou num lugar e a pessoa disse, você é a mãe que perdeu um filho? E ela falou assim, que ela falou para Deus, eu não quero ser reconhecida pela minha dor, e sim pelo meu testemunho. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Pelo testemunho, para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Então, depois de 1 mês que ela começou a andar, e eu liguei lá na cama, eu falei assim pro moço, olha, eu vou renovar o contrato mais 1 mês, porque eu estava internada. E eu renovei o contrato por mais 1 mês. Depois eu voltei para casa. E quando fez exatamente 2 meses que a cama estava na minha casa, realmente eu acabei e cancelei o contrato. E aquela cama foi embora, pra glória de Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Amém.